Eu estava pensando aqui na espiritualidade e como as pessoas que são adeptas de religiões diferentes não conseguem enxergar que, na realidade, o instrumento de fé delas tem, na verdade, muitas práticas e ritualísticas similares umas com as outras. Ainda assim, muitas dessas pessoas têm a certeza e a convicção de que a religião delas é a correta. O julgamento do outro é extremamente frequente desde sempre. Para você que não me conhece, meu nome é Breno, eu tenho 21 anos e criei esse canal com o intuito de expressar o que eu penso. Se você se interessa por esse tipo de assunto, já pega uma água, um chá ou um café e se liga na visão que eu tenho sobre isso. Quando se fala em Deus, o que você imagina? Um ser celestial, de barba branca, cabelos longos? Será mesmo? Na minha visão, Deus nada mais é do que um centro de energia que emana focos de outras energias manipuladas como um todo. Mas Breno, como assim focos de energia? Do que você está falando? Pensa o seguinte, a maioria das pessoas tem uma crença, uma religião ou um dogma a seguirem. E por mais que no final todos tenham sua crença diferente, todos estão manipulando uma mesma energia, porém de formas diferentes. Seja com cântigas, velas, rezas, orações ou até mesmo mantras. Tudo é sobre essa energia central que uns chamam de Deus, outros de Alá, outros de Olorum, dentre outros nomes derivados. Você já reparou que no catolicismo eles utilizam algo que se chama água benta, que nada mais é do que uma água benzida? Pois no espiritismo isso tem outro nome, que se chama água fluidificada. Ambas as águas têm a finalidade de tirar todas as impurezas espirituais que estiverem com você. As mesmas velas que são utilizadas dentro da Igreja Católica são as mesmas velas que são utilizadas dentro da Umbanda, do Candomblé ou até mesmo da Quimbanda, dentre outras religiões. O defumador, que muitas das vezes é utilizada em várias vertentes da bruxaria, se é utilizado em procissões católicas. As revelações dadas por pastores dentro da religião evangélica são ditas como revelações dadas pelo poder do Espírito Santo. Porém, no Espiritismo, isso é simplesmente a clarividência, um tipo de mediunidade. A religião cristã sempre condenou bruxos, feiticeiros, magos, dentre outras minorias. Mas se você parar para pensar, é algo que não faz sentido algum. Na religião católica, eles simulam comer o corpo de Cristo e beber o sangue dele. E se isso não é uma ritualística ou um tipo de ritual, eu não sei o que é. A religião evangélica diz que videntes que preveem o futuro estão falando com o diabo. Mas quando eles, dentro de uma igreja, fazem uma revelação de algo que nem sequer aconteceu ainda, eles dizem que foi o poder do Espírito Santo. O ego de dizer que a religião deles é a correta e a sua é a errada. Não só a religião cristã, mas também várias outras religiões julgam. Até porque não se trata somente de religiões, mas sim do ego, arrogância e prepotência humana. Ainda assim, há de se ter uma maior atenção na religião cristã. Num mundo onde grande massa passa fome, existe pouca caridade e muito interesse financeiro. Enquanto uns não têm cobertor para dormir, grandes templos têm ouro cravejado no melhor tecido para apenas enfeitar a vestimenta de alguém que vai falar no púlpito. Utilizam o nome de Deus para falarem as maiores atrocidades e agirem de forma totalmente desumana. E ainda tem a coragem de dizer que tudo isso é em nome de Cristo, pelo amor de Cristo. Agora eu pergunto, que Cristo é esse? A minha mãe é católica e ela frequenta uma igreja aqui no nosso município. E há um tempo atrás ela me relatou uma situação bem hipócrita que aconteceu dentro dessa igreja. Segundo a minha mãe, ao final da missa, quando estavam dando os últimos avisos e ritos, uma integrante da organização dessa igreja subiu ao altar para dar uns avisos finais no microfone. Nisso, estava tudo certo até ela começar a dar um sermão sobre a vestimenta das pessoas que iam na igreja ouvir a palavra do Senhor. Ela começou a falar sobre as pessoas que vão de chinelo, de bermuda, quanto elas são desmazeladas porque lá é a casa do Senhor e que deve se vestir para o Senhor para ir até uma igreja, que isso era um desleixo da pessoa. E obviamente ficou um clima desagradável, porque certamente tinha pessoas de bermuda, tinha pessoas de sandália, de chinelo lá dentro dessa igreja. E é aí que eu paro para pensar.
Na Bíblia diz: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Consegue perceber que dentro dessa frase não há nada dizendo sobre a vestimenta da pessoa? Segundo o Google, a Bíblia não exige roupas formais ou as melhores roupas de domingo para ir até uma igreja. O texto sagrado foca em princípios de decência, modéstia e, acima de tudo, na pureza do coração. A palavra decência denota respeito, a palavra modéstia denota rejeição à vulgaridade e vaidade. Na aparência, preza por vestimentas equilibradas, sim, sem apelos sensuais. Agora eu te pergunto, utilizar chinelo, sandália, bermuda ou camiseta denota sensualidade? Ou até mesmo sexualidade, sexualização do corpo? Em um país que grande massa passa fome, não tem o que comer em casa, se exige que vá à igreja com as melhores vestimentas e te julgam por ir de chinelo, de camiseta, de bermuda, de sandália. Hipocrisia. Esse não é o primeiro episódio de hipocrisia partindo dessa integrante dessa igreja. Há relatos também de que essa mesma integrante disse para uma criança que, pelo fato dela não ser batizada ainda na religião católica, ela não era filha de Deus. Os alecrins dourados que são batizados têm o direito de apontar o dedo para sua cara e dizer que você não é um filho de Deus somente porque você não foi batizado na igreja deles. Mas e aquele discurso de que todos nós somos filhos de um único Deus, de um único Pai, e que Ele nos ama de todas as formas e do jeito que nós somos? Cadê esse discurso? A cada dia que passa eu me sinto cada vez mais grato de não fazer parte de nenhuma religião. Eu me considero um espiritualista, tenho meus dogmas, minhas crenças, não vou a templos e religiões já tem um tempo, mas respeito a todos igualmente como deve ser. E eu não digo isso na intenção de dizer que quem tem uma religião está errado, de maneira alguma, essa não é a minha intenção. Eu respeito muito quem tem uma religião. Mas eu convido a você, se tiver uma religião, a pensar nesse tipo de situação, sobre o respeito mútuo, sobre não ser desrespeitoso com o outro, com aquilo que o outro acredita ou pratica, sobre não ser hipócrita, prepotente ou arrogante, porque quanto mais você for assim, menos perto do seu Deus você estará. Por hoje é isso, esse foi o Insight. Se você se interessa por esse tipo de assunto, curte, comenta o que você pensa sobre isso, qual a sua visão que você tem sobre dogmas e religiões, principalmente dessa hipocrisia da religião cristã, de outras religiões também, porque não se trata somente da religião cristã, apesar dela ser a religião que mais se aflora esse tipo de comportamento. Passa a sua visão sobre o assunto, curte, ative a notificação que provavelmente nos próximos dias vão ter outros vídeos novos. E é isso, até mais.